Seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu falo com vocês sobre a revolta da cachaça. Sim, uma revolta que ocorre durante o período colonial na cidade do Rio de Janeiro em 1660. Mas professor, quais são as causas, os motivos, as razões e as circunstâncias para que esse conflito ocorra? Simplesmente vamos pensar no contexto histórico. Portugal sai lá daquela União Ibérica, deixa de ter o rei espanhol e precisa reerguer financeiramente. Vai olhar para o Brasil e falar, mano, é aí onde eu vou aumentar os impostos. Um dos jeitos de aumentar é vendendo vinho para os colonos. Só que, voltando um pouco para a realidade aqui do Brasil, a gente teve diversas invasões dos holandeses e franceses. Quando a gente expulsa os holandeses, eles vão para as Antilhas produzir o açúcar. E o açúcar brasileiro começa a entrar em declínio. Sabe o que os portugueses, colonos aqui do Brasil, começam a fazer? Eles veem que não dá para produzir só açúcar com a cana, dá para fazer cachaça. Puff. Mano, os caras falam, dá mesmo, mano. Começam a produzir a cachaça. Então, motivada aí por isso, a gente vai ver que Portugal começa a proibir e aumentar os impostos. Então, simplesmente motivado pelo aumento de impostos excessivos aí sobre essa água ardente, que era conhecida a cachaça, a gente vai ver a proibição desse comércio, dessa produção. E só era permitido o consumo para os escravos, só escravo poderia beber, poderia consumir. Essa revolta também é chamada de revolta do Barbário ou da Bernarda. Professor, quem vai ser líder? Vai ser o líder aí, vai ser o Jerônimo Barbalho Bezerra. Mas professor, beleza, mas como é que é assim? Não entendi ainda. Beleza. Os portugueses, gente, criaram a lei que proibia o comércio da cachaça para forçar o quê? Gente, os brasileiros a consumirem aí, a comprarem o vinho português. A situação aí sofreu um revés quando os holandeses foram expulsos do Brasil e passaram aí a produzir o açúcar nas Antilhas. Então, os holandeses, eles começaram a produzir ali nas Antilhas o próprio açúcar. E o que levou a decadência aí da produção brasileira. Então, o açúcar brasileiro começou a entrar em declínio. Assim, o açúcar começou a entrar em decadência e quem ganhou força? A cachaça. Ela começou a ganhar um valor no mercado e contrariando as leis portuguesas. A produção e o consumo da cachaça aumentou significativamente. Assim, para tentar coibir a produção, muitas vezes clandestina da cachaça, o governo português mandou destruir e colocar fogo nos alambiques. Alambiques era o local onde era colocado como se fosse uma garrafa. A gente não tem as garrafinhas das tapoeira aí? É a mesma coisa. Aí eles colocavam aí esse líquido. Nesse contexto aí, para tentar controlar a situação, o governador Salvador Correia de Sá autorizou a produção e o consumo de cachaça, mas propôs um novo aumento de impostos. Então ele chegou na população e falou assim, mano, ó, vocês querem tomar cachaça? Isso é o pessoal do Rio, você quer tomar? Mas eu vou aumentar o imposto de todo mundo. Mano, alguns aí, produtores, falaram assim, cara, só vem imposto. Não tô nem aí, o importante é ter cachaça. Alguns produtores nem se importaram com a nova carga tributária aí, isso porque foi permitido a eles consumir cachaça e já a grande maioria dos senhores de engenho aí foi contra esse aumento porque não eram consumidores. E as tensões aumentaram quando essas leis que permitiram o consumo e o comércio da cachaça tiveram que ser revogados. Porque o governador, gente, não podia ter autoridade, ele não tinha. Então, Salvador Correia de Sá, cara, ele não tinha nem autonomia para produzir, para autorizar. Ele era literalmente para o mandado do rei. Então, assim, como é que ele cria a lei? E o resultado disso, durante meses, houve reuniões na fazenda aí do Jerônimo Barbalho Bezerra. E em 8 de novembro de 1660, os revoltosos liderados por Bezerra chegaram ao Rio de Janeiro e exigiram o fim das taxas e a devolução daquilo que já havia sido cobrado deles. Os impostos aí, lembra, foi cobrado impostos dele e a autorização da cachaça. Depois, proibiu, falou assim, mano, ninguém vai consumir cachaça. Então, as casas do governador foram saqueadas, o Agostinho Barbalho foi nomeado governador, a revolta teve fim com a invasão das tropas do governo, já lá em 6 de abril de 61. Os líderes foram presos, sendo Barbalho o único condenado à morte, ainda no mesmo ano, porque ele foi decapitado. O governo português liberou a produção da cachaça mais para frente, mas proibiu o consumo somente aí para
que os portugueses não ficassem ali só consumindo. Então, assim, você quer produzir? Cara, produz, mas não pode consumir. Mas mais para frente aí, em 1695 aí, depois aí de longos aí 30 anos, liberou aí o consumo da cachaça. E, gente, em 1695 a gente vai ver uma grande consumo. Dentro aí de 1695 a 1705, mais ou menos, esse período, houve um crescimento gigantesco no consumo. Aí você fala, professor, mas para que a gente tem que entender isso? Simplesmente por conta que esse evento no Rio de Janeiro se deu. O açúcar não é mais um meio de produção. O que dá para fazer com o açúcar? A cachaça foi um sistema, um produto, um mercado que o Brasil encontrou para elevar a economia. E, gente, estava elevando, porque teve um grande consumo, um crescimento gigantesco, que isso ameaçou até Portugal, porque ninguém, entre o vinho e a cachaça, era melhor comprar cachaça do que o próprio vinho. Então os portugueses começaram a ver isso como ameaça, por isso que proibiram. Então, quando falarmos aí da revolta da cachaça, devemos lembrar do quê? Um evento que ocorre no Rio de Janeiro, em 1660. Por que ocorre? Simplesmente por conta aí do aumento, porque o pessoal fica criticando. Porque houve um aumento e a proibição, um dos líderes, o Jerônimo Barbário. E lembrar também que essa revolta, ela vai ser colocada simplesmente porque os holandeses vão ser expulsos daqui do Brasil e produzir açúcar nas Antilhas. E o açúcar do brasileiro cai em declínio. A gente vai ver que o governador não tinha força. Na verdade, quem manda é o rei. O governador tentou colocar uma pra apaziguar e sair de bom na fita, não saiu. O rei vem e revoga. O pessoal fica lá doidão da vida e falando, não, eu quero meu dinheiro de volta. E depois, para tentar conter, o rei fala, mano, beleza, vocês podem produzir, mas não pode consumir. Mas, gente, debaixo dos panos, todo mundo consumia. É aquela coisa. Tá produzindo, dava o golezinho, começou a ter literalmente aí o contrabando gigantesco. Então, assim, a proibição foi entre aspas, tá? O pessoal produzia. Consumir? Pro rei, não. Mas debaixo dos panos, o pessoal bebia bastante. E depois, já em 1695, foi liberado. Portugal viu que não era algo tão... Estava sendo muito mais lucrativa a liberação. Meu povo, beijo, me liga. Na descrição do vídeo tem os exercícios. Abraço.